Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos dar continuidade ao nosso curso. Notem que nesse jogo de câmera, mudei de roupa. Lembra? Há alguns segundos atrás eu estava com um paletó cinza de risco de giz, agora estou com um paletó preto. Comigo é assim, eu ensino e faço mágica, não necessariamente nessa ordem. Agora fiz mágica e vamos ensinar. Continuando o artigo 5º, agora no inciso do direito à liberdade seguinte, nós temos o inciso 9, que fala assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, vírgula, independentemente de censura ou licença. O que diz esse inciso? Bom, há uma liberdade de comunicação. Eu posso comunicar as minhas ideias, seja de forma intelectual, artística, científica, não importa. O problema da questão, quando isso cai, o problema tem que ser atacado lá no finalzinho do inciso. Ele diz assim, independentemente de censura ou licença. Independentemente de censura ou licença. Pessoal, não pode haver a censura ou licença prévia. Olha o que eu estou te falando. O que a Constituição proíbe aqui é a censura ou licença prévia. Eventualmente, é possível sim uma censura ou licença posterior, que eles não chamam de censura porque censura te remete à época da ditadura. O que é que eles fazem? Eles chamam de classificação. Certo? É possível, então, controlar sim a sua liberdade de comunicação, sua liberdade artística, intelectual, sua atividade intelectual, artística, científica, desde que seja de forma posterior. Por exemplo, não pode haver a censura prévia. Não pode acontecer o que acontecia com Chico Buarque na época da ditadura. Chico Buarque, quando queria lançar o seu CD, seu LP, na época era LP, quando ele ia lançar o seu LP, aí primeiro passava pelo crivo dos militares. Os militares escutavam o novo LP, o novo produto que Chico gostaria de lançar. E, com base na opinião deles, militares, algumas músicas eram riscadas, outras eram mantidas. Lembra disso? Essa censura, ou licença prévia, não é mais possível. Reza o texto constitucional que essa censura ou licença prévia está acabada. Tá certo? Qual é o detalhe que eu estou te falando? É possível sim uma censura ou licença posterior. Não chamam de licença, não chamam de censura, vão chamar na sua prova de classificação. Certo? É perfeitamente permitida, é perfeitamente possível uma classificação posterior sobre sua liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação. Quer ver um exemplo? Tati Quebra Barraco quer lançar seu novo CD. Agora é CD. Mas de cada 10 palavras, 11 são palavrões. O que acontece? Opa, Tati Quebra Barraco lança o seu CD. Ela lança o CD, mas depois nada impede que um juiz da vara da criança e do adolescente, por exemplo, censure, vou usar a palavra certa, classifique aquele CD de tal forma que ele só possa tocar nas rádios depois das 10. Perceba que Tati lançou o CD e só depois houve a classificação para que a música só tocasse nas rádios após as 10 horas da noite. Tá certo, pessoal? Dúvidas? 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 Eu vou para a tela cheia para mostrar o que realmente importa. Olha aqui, a tela cheia diz assim, senhoras e senhores, não pode haver censura ou licença prévia. Tá certo? Um outro exemplo que eu gosto muito é o cinema. Cinema. Tá na moda. Esse final de semana vai ser o Oscar. Né? Vamos ver quem vai ganhar o Oscar 2011, no caso, né? O que lançou em 2011. O Oscar 2012, nesse próximo final de semana, vai mostrar quais são os filmes vencedores. Mas em cinema tem uma coisinha chamada de classificação. Você já viu. Tais e tais filmes são proibidos ou recomendados para maiores de 18 anos, maiores de 16 anos, maiores de X anos, não importa. O que é isso? É uma classificação. Não é censura, meus amores. Porque a censura não pode ser prévia. Primeiro eu lanço o meu filme, depois é que vai ser classificado.
Tá certo? Tá claro isso? Para a FCC é muito comum eles cobrarem única e exclusivamente a literalidade do texto, ainda. A FCC está mudando cada vez mais rápido. A FCC está deixando de ser esse copiar e colar, cada vez mais rápido. Mas aqui, a maior parte das questões ainda é a literalidade. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Se a questão quiser botar para quebrar, se a questão quiser, me perdoe a palavra, lascar você, ela vai dizer, independentemente de censura ou licença posterior ou prévia. Falso. Falso. Não pode haver censura ou licença prévia. Tá certo? Para a sua manifestação científica, artística, de comunicação e intelectual. Vamos para o próximo inciso? O próximo inciso diz assim: é assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Opa, todas as vezes que eu leio esse inciso 14 na sala de aula, todo mundo pensa logo no exemplo do jornalista. Todo mundo pensa logo no exemplo do jornalista. O jornalista, para exercer o seu trabalho e para que haja de fato o efetivo acesso à informação, o jornalista pode, no exercício da sua profissão, assegurar o sigilo da fonte. Ele pode garantir que a fonte da sua informação permaneça em sigilo. A fonte foi lá e trouxe uma informação contra o prefeito da tua cidade, por exemplo. Aí o jornalista diz assim: olha, fulano, me diga de onde foi, o que foi que você ouviu. Eu vou publicar no jornal e garanto o seu anonimato. Quando o prefeito souber, vai dizer assim: ei, jornalista, quem foi que disse isso para você? O jornalista pode deixar a sua fonte no sigilo. É garantia constitucional para exercer a sua profissão, o sigilo da fonte. Certo? Está claro isso? É claro que não só o jornalista, principalmente o jornalista, mas veja o padre na hora da confissão. O padre deixa a sua fonte em sigilo. O padre, na verdade, é proibido de divulgar aquilo que ouviu em confissão. Além disso, quem mais? O psicólogo, o médico em geral, o contador, o advogado na relação cliente, são todos eles permitem, todas essas profissões permitem o sigilo da fonte. Tá certo? Tá claro isso? Vamos para o próximo? O próximo diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pessoal, esse inciso 13, ele é um pouquinho mais importante. Vou botar na tela cheia, tá? A tela cheia diz assim, olha só. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O que diz a Constituição é que eu posso exercer qualquer trabalho, qualquer ofício ou qualquer profissão. Mas amanhã pode surgir uma lei